Olá, você sabe o que é uma parede de fogo? Ou você saberia dizer o que é um certificado digital e o que a criptografia tem a ver com ela? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Fica comigo aí. Muito bem, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando, sobre segurança em sistemas operacionais. Mais especificamente sobre alguns temas muito importantes, certo? Deixa eu abrir aqui. Alguns temas muito importantes para nós, né? Falar um pouquinho sobre o muro, a parede de fogo. O que é parede de fogo? É o firewall, né? O firewall, algumas noções de criptografia e certificação digital, né? Na aula de hoje, é a parte 2, né, da aula de segurança de sistemas operacionais, e a gente vai falar sobre esses três itens aí que eu mencionei. Vamos que vamos? Então vamos lá. O firewall, o que é o firewall? Ele pode ser definido como uma barreira de proteção, né, que controla o tráfego de dados, o tráfego, né, não é tráfico não, é tráfego de dados entre seu computador e a internet, ou entre a rede onde seu computador está instalado e a internet. O seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de dados autorizados. A palavra firewall, né, quando você vai traduzir ali do inglês, ela realmente é muro de fogo ou parede de fogo. Né? Existem firewalls baseados na combinação de hardware e software e firewalls baseados somente em software. Esse último é o tipo recomendado ao uso doméstico e também é o mais comum, certo? Então, o que é o firewall? É um mecanismo que atua como defesa de um computador ou de uma rede, controlando o acesso ao sistema por meio de regras e a filtragem de dados. A vantagem do uso de firewalls em redes é que somente um computador pode atuar como firewall, não sendo necessário instalá-lo em cada máquina conectada. Então, quando a gente fala em firewall, nós estamos falando de, geralmente, quando a gente fala na implementação, né, de um firewall, a gente está falando de um servidor, né, que geralmente fica ali na ponta da rede, né, impedindo ali os acessos, permitindo ou impedindo determinados acessos, né, dos computadores da rede interna para a rede externa. A rede externa é a internet, a rede interna são os computadores que estão ali dentro do mesmo local, tá? E aí esses firewalls eles vão permitir somente determinado serviço vai ser acessado, né? Ah, porta 80, qual que é a porta 81, por exemplo? Na porta 81 não vai ter acesso, né? Vai ser bloqueado o acesso à porta 81. Geralmente a porta 80, né, é utilizada aí para navegação web e tudo mais. E aí, nos firewalls é possível controlar isso, se é permitido, se não é permitido, qual computador, qual sistema computacional que está dentro da rede é permitido, certo? Então, existe esse tipo de configuração que é feito, pode ser feito. Tranquilo? Com relação ao firewall. E aí, foi mencionado também aqui que existem firewalls baseados em hardware e firewalls baseados em software. Né? E além de hardware e software, existem firewalls que são locais ali do próprio sistema operacional, todo sistema operacional implementa, e existem firewalls de rede. Então, além do firewall de um sistema operacional, você tem ali o firewall que controla toda a rede, todos os computadores daquela rede ali. Tá? Vamos voltar lá? E aí nós temos um exemplo aqui ó, do firewall do Windows. Né? Ele vai permitir vários aplicativos aí, somente na rede privada ou na rede no público aí é o acesso externo, né? Então você pode permitir ou não determinados aplicativos dentro das regras do firewall definidas aí. E aqui é uma foto ilustrativa aqui também de um hardware, né? Do firewall em formato de hardware, né? Um aparelhinho parecido com um roteador, mas se você for olhar aqui, ele é de fato um firewall, tá? Firebox aqui está escrito firewall também, tá? Tranquilo, pessoal? Então o firewall ele pode ser o mais comum de ser usado, ele é em formato de software, né? Cada sistema operacional tem o seu, e existem também hardwares que são colocados na ponta da rede, como esses aqui que vocês estão vendo em tela, ou servidores que têm softwares configurados como firewall, que vão dar permissão ou não, ou negar.
os acessos aí. Por exemplo, você vê em escolas, né? Geralmente acontece muito em universidades, em escolas, em que você tem esse tipo de filtro de conteúdo, né? Só determinado serviço que vai poder ser acessado pelas máquinas do laboratório de informática. O laboratório não vai poder acessar determinado tipo de conteúdo ou não. Tá? Então, são esse tipo de coisa aí que o Firewall vai permitir ou não permitir. Tranquilo? Vamos seguir. Noções de criptografia. Vamos ver? Existem muitas defesas contra ataques a computadores percorrendo a escala da metodologia à tecnologia. Né? A ferramenta mais... Quando fala assim, pessoal, a escala da metodologia à tecnologia é aquilo que nós falamos na aula passada. Né? Não adianta os computadores eles terem uma baita de uma segurança aí, certo? Não adianta os computadores terem segurança se o ambiente externo não proporciona. É aquilo que a gente já havia falado na aula passada. Né? As pessoas terem acesso a locais restritos, ou acesso a senhas, ficar olhando digitação de senhas no teclado, isso aí é a parte da metodologia aqui. E a tecnologia é a parte de segurança mesmo dos sistemas operacionais. Certo? E aí, existem muitas defesas, tá? E a ferramenta mais amplamente disponível para projetistas e usuários de sistemas é a criptografia. O termo criptografia surgiu da fusão das palavras gregas kriptos e grafém, que significam oculto e escrever, ou escrita oculta, né? Então, assim, como que eram feito antigamente, né? Antigamente, a parte de criptografia, apesar de ser um termo... Sim, a gente pensa que é novo, mas é algo antigo. Né? Os gregos eles usavam isso antigamente para poder embaralhar as letras, né? Os textos escritos dele ali com as estratégias de guerra para poder confundir os inimigos. Então, o conceito de criptografia é muito antigo mesmo. Certo? E hoje, dentro dos termos aí da tecnologia, é utilizado ainda para poder proteger mensagens que são enviadas de um computador para o outro, de um smartphone para outro, tá certo? E aí, qual que é o objetivo da criptografia? Né? É levar uma mensagem ou um arquivo, né, chamado de texto puro e criptografá-lo em um texto cifrado, de tal modo que somente a pessoa autorizada saiba convertê-lo novamente para um texto puro. Né? Dessa forma, somente o emissor e o receptor da mensagem codificada podem acessá-la, evitando que um intruso consiga interceptá-la. Então você vê o exemplo aí, ó, as mensagens de WhatsApp que você envia, elas são criptografadas. Está vendo a mensagenzinha do WhatsApp aqui? Ó? As mensagens que você enviar para essa conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Ou seja, somente quem envia e quem recebe é quem sabe o conteúdo da mensagem. No momento que está sendo transmitido ali, a mensagem ela é o quê? Criptografada. Tá? Essa mensagem é criptografada e, segundo o pessoal do WhatsApp, nem eles têm acesso à mensagem, porque ela está criptografada. Né? Há muitas especulações aí, mas não é o objetivo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes. Né? Mas se algum intruso, algum invasor tentar pegar essa mensagem, conseguir invadir e roubar interceptar e roubar essa mensagem aí, a mensagem vai estar criptografada, ele não vai entender nada. Né? Somente o emissor e o receptor vão saber o conteúdo dessa mensagem. E aí tem um exemplo aqui de relacionamento entre texto puro e o texto cifrado, feito por Tannenbaum, em que você tem a entrada de texto, tem o algoritmo que vai criptografar esse texto aí através de uma chave criptográfica. Né? O texto ele vai ser encaminhado aqui pelo meio de comunicação de forma cifrada. Né? O algoritmo de decriptação vai decriptar, ou seja, traduzir essa mensagem criptografada através de uma chave de decriptação. Certo? E aí você vai ter a entrada de texto plano. Tá? O processo de criptografação, criptográfico, processo de decriptação. Tem um outro exemplozinho aqui mais fácil, mais visual aqui, né? O texto normal, ele é encriptado, o texto vai ser encaminhado de forma criptografada, tem o processo de decriptação e o texto original volta ao normal lá no receptor. Então você tem o emissor aqui numa ponta e o receptor na outra ponta. Somente os dois é quem vão ter acesso ao texto original.
nesse meio termo aqui, quem roubar o texto, de certa forma, vai estar com o texto criptografado. Tá? Então, a criptografia é parte de um campo de estudos que trata de comunicações secretas, né? Dentre outras finalidades, para quê? Para autenticar a identidade do usuário, para autenticar e proteger o sigilo de comunicações pessoais e de transações comerciais e bancárias, proteger a integridade de transferências eletrônicas de fundos, né? E tal. Há diversos tamanhos de chaves, né? Porque para ser feita a criptografia, precisa ser usado chaves de criptografia. Então, você tem chaves aí de 64 bits, de 128 bits e assim por diante. Esses valores expressam o tamanho de uma determinada chave. Quanto mais bits forem utilizados, mais segura será a criptografia, né? Caso o algoritmo use chaves de 8 bits, apenas 256 chaves vão poder ser usadas na decodificação, pois 2 elevado a 8 é 256, né? É totalmente inseguro. Uma chave de 8 bits ela é insegura, justamente por causa da pouca quantidade de combinações, né? Já uma chave de 128 bits ou mais, né, ela já tem uma quantidade muito grande de combinações, deixando a informação criptografada muito mais segura, certo? Justamente por causa do tamanho da chave. Ok? Tranquilo? E aí, dentro disso, nós temos dois tipos de chave. Nós temos as chaves simétricas e as chaves assimétricas, tá? Como que funciona a chave de criptografia simétrica? É um tipo de chave mais simples, né? Onde o emissor e o receptor eles vão fazer uso da mesma chave, né? Ou seja, com uma única chave é usada tanto para codificar quanto para decodificar a informação. Então, você tem um documento aqui com o texto normal, passa pelo processo de criptografia, o texto fica todo embaralhado lá, até chegar no receptor. Por exemplo, você tem aqui o João. O João, ele quer enviar um texto para a Maria, determinada mensagem para a Maria, certo? Está aqui a mensagem que o João quer enviar. E ambos eles vão ter aqui uma chave que é secreta. Somente o João tem e somente a Maria tem, certo? E aqui tem o invasor. O invasor ele vai tentar... como é que fala? O invasor ele vai tentar interceptar isso aí. Ele pode até tentar, né? E aí o que vai acontecer? O João ele vai utilizar a chave secreta dele para poder fazer a encriptação, certo? E aí ele vai embaralhar o documento, certo? O documento vai ficar criptografado e vai ser enviado para quem? Para a Maria. A Maria vai receber esse documento aqui, vai utilizar também a chave secreta que ela tem para fazer o quê? Para decriptografar o documento que o João enviou para ela. Então, dessa forma aí, ambos utilizam a mesma chave. A gente está falando aqui da chave simétrica. A chave simétrica é a mesma chave para ambos os lados. São chaves iguais. Tranquilo? E aí, o invasor que tiver aqui, se ele conseguir interceptar, ele vai interceptar uma mensagem criptografada. Pergunta, professor, mas e se o invasor aqui, ele conseguir a chave secreta do João aqui, porque o João não guardou sua chave, por exemplo. Aí, se ele conseguir a chave secreta do João, ele vai conseguir decriptar a mensagem, tá? Mas se ele conseguir interceptar a mensagem e pegar somente a mensagem, ele não vai conseguir. A mensagem vai estar criptografada, vai estar totalmente embaralhada, certo? Tranquilo? Aí aqui tem um outro exemplo, né, da chave simétrica. Você tem a mensagem original: olá, tudo bem com você? Abraço. Né, a chave é enviada, né, é feita a codificação, né, quando a mensagem é enviada, com chave simétrica, a mensagem é embaralhada. Na hora que chega na outra ponta, com essa mesma chave, ela é decriptada, né, decodificada, e volta a mensagem original. Somente uma ponta e outra vão ter ali a mensagem original. Tranquilo? E a chave assimétrica, também conhecida como chave pública, né? Ou chave assimétrica, ela trabalha com duas chaves, né? Enquanto a assimétrica trabalha com uma, a assimétrica trabalha com duas. Uma denominada chave privada e outra denominada chave pública. Nesse método, uma pessoa deve criar uma chave de codificação e enviá-la a quem for mandar informações a ela. Esta é a chave pública. Uma outra chave deve ser criada para a decodificação. Esta, a chave privada, ela é secreta. Então, nesse mesmo exemplo que nós estávamos dando, nós temos aqui o João e a Maria.
né? O João ele quer enviar um documento para a Maria. A Maria, o que ela vai fazer? Ela, por sua vez, ela vai solicitar, né, um órgão certificador, né, um certificado digital. Esse certificado digital, quando ela obtém esse certificado digital, ela vai obter ali duas chaves, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é a chave que ela vai distribuir para todos, ela é pública, todos podem ter essa chave. Todos que quiserem enviar a chave, a mensagem para Maria, eles têm que ter o quê? A chave pública, tá? Então, o que o João vai fazer? Ele vai pegar a chave pública da Maria, certo? Ele vai obter a chave pública da Maria, certo? O que ele vai fazer? Com a chave pública da Maria, ele vai pegar o documento dela e encriptar. Depois que ele encriptar, ele vai enviar o documento dele para a Maria, certo? A Maria vai receber esse documento encriptado e a Maria vai utilizar o que agora? A chave privada dela para fazer o quê? A decriptação, certo? Então é assim que funciona. E o invasor? O invasor, se ele obtiver a chave pública, o máximo que ele vai poder fazer é o quê? Encriptar a mensagem. Se ele conseguir interceptar, ele vai interceptar ali uma mensagem criptografada apenas, tá? A chave privada é somente a Maria que tem. De certa forma, essa criptografia com chave assimétrica ela é mais segura, tá? Em um algoritmo de criptografia assimétrica, uma mensagem cifrada com a chave pública pode somente ser decifrada pela sua chave privada correspondente, tá? O maior problema das chaves assimétricas é serem computacionalmente intensivas, sendo necessário muito tempo para criptografar alguns parágrafos. Então, exige muita da capacidade computacional aí para poder fazer essa encriptação e decriptação. A criptografia de chave assimétrica tem mais sobrecarga do que a criptografia de chave simétrica. Tranquilo? E aí a gente entra no item aqui de quê? De certificação digital. Né? Um recurso conhecido por certificação digital é muito utilizado com o quê, pessoal? Com chaves públicas. É por isso que nós estamos falando sobre criptografia aqui. Chaves públicas. Tá certo? Trata-se de um meio que permite, por exemplo, provar que um certo documento eletrônico foi mesmo emitido por uma determinada entidade ou pessoa. Tá? O receptor da informação vai usar a chave pública fornecida pelo emissor para se certificar da origem. Opa, essa chave pública aqui é realmente do fulano de tal ali, ou da empresa tal ali. Né? E além disso, a chave fica integrada ao documento de forma que qualquer alteração por terceiros imediatamente vai invalidar ela. Tá? Então, como que a certificação digital funciona? Funciona com base em um documento eletrônico chamado certificado digital. Mas o que é um certificado digital? É um documento eletrônico com assinatura digital que contém dados como o nome do utilizador, pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma empresa, uma instituição, a entidade emissora, né? Ou seja, quem emitiu aquele certificado digital, a empresa que existem órgãos certificadores, né? O prazo de validade e a chave pública. Com o certificado digital, a parte interessada obtém a certeza de estar se relacionando com a pessoa ou entidade esperada. Né? O certificado digital, pessoal, é como se fosse o RG do mundo digital aí. Né? Ele pode ser usado tanto por empresas como por pessoas físicas. Né? Você vai fazer alguma coisa no site da Receita Federal, a emissão, o SPED, né? Que é o Serviço Público de Escrituração Digital, você emitir nota fiscal e tal. Você precisa ter a empresa precisa ter um certificado digital para fazer essas emissões, para que o governo saiba que a empresa é ela mesma e não outro terceiro, tá? Então, um exemplo dos certificados digitais vem dos bancos, né? Quando a pessoa acessa sua conta corrente pela internet, certificados digitais são usados para garantir ao cliente que ele está realizando operações financeiras com o seu banco. Então, todo banco, todo site de banco, pessoal, ele tem lá um certificado digital e aparece lá em cima da barrinha lá que aquele site lá é um site seguro. Né? Se essa pessoa clicar no ícone correspondente no navegador de internet, poderá obter mais detalhes sobre o certificado. Se houver algum problema ali, o prazo de validade do certificado venceu, por exemplo, né? O navegador vai alertar o usuário, dependendo da aplicação, e impedirá transações até que tudo seja resolvido. Então, se você clica ali, ó, aqui em cima, tá vendo aqui, ó, HTTPS em verdinho aqui, ó, o cadeadinho verde aqui em cima, tá vendo? Aqui tem um site e tal, se você clicar aqui, você vai ver o certificado digital daquele
daquele site, daquela empresa, do banco, que seja, que você está acessando. Aqui provavelmente é vermelhinho, deve ser o Banco Santander aqui. Então aqui, ó, tá vendo que tá verdinho? HTTPS, tá? E outra dica também, sites seguros, né, eles geralmente são HTTPS. Se você entrar num site que é só HTTP, é porque ele não é seguro. Tá? Sites que o certificado digital sempre vai ser HTTPS. Tá? E aí o que vai mostrar, né? Emitido qual for o órgão emissor, né? Tal, qual a validade, vale de tanto a tanto, a data, né, de validade do certificado e tal. Você consegue ver isso pelo próprio navegador. Tá? Tranquilo? É válido frisar que a transmissão de certificados digitais deve ser feita por meio de conexões seguras, né? Como as que usam o protocolo Secure Socket Layer, ou SSL, que é próprio para envio e recepção de informações criptografadas. Tranquilo? E para que serve um certificado digital? Assinatura e envio de documentos pela internet, realização de transações bancárias, que nós já mencionamos, envio de declarações da sua empresa, assinatura de notas fiscais, conhecimento de transporte eletrônico, né? Manifestações do destinatário, realização de transações bancárias. Acho que está até repetido esses dois aqui, ó. Realização e está aqui. Vou corrigir isso aqui depois. Login em ambientes virtuais com segurança. Tranquilo? Então, pessoal, o certificado digital ele serve para dizer o seguinte, olha, esse site que você está entrando é da empresa mesmo, sou eu mesmo. Tá? Então, ele serve justamente para esse tipo de identificação aí. Tá? O navegador ele vai conferir os certificados dos sites acessados o tempo todo. E cada browser, né, cada navegador, vai identificar os problemas de uma maneira diferente. No caso do Google Chrome, o navegador, né, o Chrome, os cadeados verdes são usados para certificados reconhecidos, amarelos para mostrar problemas e vermelhos para os não identificados. Então, se um site é seguro, vai aparecer um cadeadinho lá seguro. Né? O izinho é porque não encontrou nada. O vermelhinho é não seguro ou perigoso, que não tem certificado digital. Tá? Então, aqui você tem aqui, né? No caso do Google Chrome, né? Quando aparece esse ícone, o site não está usando SSL, certo? Quando tem o HTTPS e fica verdinho, tá? É porque ele estabeleceu uma conexão segura, tem lá um certificado digital. Se você clicar lá, você vai ver o certificado digital. O amarelinho é porque usa SSL, mas o Google Chrome, o navegador, né, detectou o conteúdo seguro, conteúdo não seguro. Se estiver em vermelho assim, riscadinho, é porque não é seguro, tá? Tranquilo, pessoal? Então, é muito importante a gente entender isso. Acabou aqui? Acabou. Então, é muito importante a gente entender isso com relação a certificados digitais, porque eles usam a tecnologia da criptografia, tá? E certificados digitais, eles podem ser de dois tipos também, em formato de arquivo ou em formato de token, que é parecido com um pendrive. É parecido com um pendrivezinho que espeta lá na máquina lá, e aí vai ser validado o certificado digital. A máquina que tem aquele tokenzinho, aquele pendrive, né, entre aspas, ele vai conseguir autorizar as transações e tudo mais, ou em formato de arquivo, tá? Todos eles utilizam a criptografia, essa chave assimétrica que nós vimos aí durante a nossa aula. Tranquilo? A aula de hoje fica por aqui e um abraço para todos, até a nossa próxima aula.